Mensagem do céu. Queridos, estamos aqui com o curso de Judeus Messiânicos, entrando naquele momento onde a tradição religiosa faz a menção da alteração dos textos. Eu tenho de tratar sobre os tais dos enxertos. Em algumas traduções, esse enxerto vai aparecer entre aspas, ou entre parênteses, e vai colocar claramente, olha, isto não tem parte na tradução original, mas são acréscimos de Almeida. A ideia, na verdade, principalmente na tradução de Almeida, é que as pessoas entendessem o que o texto dizia, mas na verdade ele não sabia o que o texto dizia. Então, quando nós queremos trazer um livro judaico traduzido por um padre católico, um padre que foi perseguido pela Igreja Católica, como foi o caso de Padre João Ferreira de Almeida, mas ele não tinha acesso à cultura judaica, não tinha acesso às questões como ocorre em Israel, não é? Então eu queria trazer justamente para vocês esse texto, Judeus Messiânicos 7. Vamos começar aqui no versículo 1 e vocês vão entender o enxerto. Tudo bem? Vamos lá. Porque este Malquisedeque, rei de Shalem, que é como se ele fosse rei da Shalom, rei que a palavra Shalem vem de Shalom, não é? Sacerdote de Elohim, de El Elyon, o Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraham quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraham separou o dízimo de tudo. Então, primeiramente, nós estamos lidando com vários contextos complexos do entendimento, não é? A Torá não tinha sido outorgada, mas havia, no caso de Abraham, a compreensão clara sobre os dízimos, a compreensão clara sobre a tzedakah, a porção que deveria ser entregue por nós para o eterno. E aí nós vamos ter de entrar na tratativa sobre o dízimo, né? Muitas pessoas me escrevem sobre qual é o entendimento do dízimo, dizendo que o dízimo eram em grãos, o dízimo era... Queridos, existem várias maneiras de ter entendimento acerca do que é o dízimo. As pessoas têm um entendimento meio torto acerca dessas questões. Vamos supor, eu recebi de presente um violão. Como é que eu vou dar o dízimo do violão? Eu não tenho como dar dízimo desse violão, tudo bem? Eu não posso, eu vou pegar o violão e vou tirar as cordas do violão, é 10%? Ou eu vou cortar a parte do braço do violão, é 10%? É algo, esse bem recebido não tem como você dizimar. Você não tem como dizimar algo que você recebeu, tudo bem? Mas vamos supor que eu venda esse violão. Se eu vendi esse violão, eu tenho de tirar a porção da dízima. Tudo que eu posso... Por isso que as tratativas acerca do grão é tão clara. Porque tudo que eu posso tirar porções, eu posso dividir em porções, isso faz parte do que eu posso dizimar. Tá bem? Mas não existe somente esse critério dentro da Torá. A Torá nós temos ofertas alçadas, nós temos 3 celebrações, as 3 maiores celebrações. Nós não podemos comparecer diante do Eterno de mãos vazias. Nas 3 maiores celebrações, uma das celebrações é o de Pêssar. Nós temos uma celebração especial de colheitas que nós devemos apresentar ao Eterno as nossas messes, aquilo que nós oferecemos para Ele de bom grado. E nós temos Shavuot, que é uma semana de celebrações também. Nós temos uma semana de celebrações
numa festa, e nós temos uma semana de celebrações também em outra festa, e essas 3 celebrações nós não podemos comparecer diante do Eterno de mãos vazias. É uma ordenança dentro do critério das Escrituras. Então, queridos, toda pessoa prudente, ela começa a guardar os seus recursos para esses eventos festivos, não é? Toda pessoa prudente faz isso com relação ao Eterno. Nós temos algumas celebrações que nós devemos, por exemplo, ajudar ao necessitado, que é o caso de Purim. Nós precisamos fazer tzedaká. Nós precisamos fazer tzedaká nos dias que antecedem Yom Kippur. Você deve se lembrar os dias que nós estamos para mover o Lulav. Você assistiu talvez o Shpizim, que trata que os rabinos estavam procurando os mais necessitados dentro da sinagoga para poder fazer uma oferta separada para os necessitados. Esse período é um período onde nós precisamos estar fazendo boas ações para o nosso próximo, cuidando e zelando daquele que está no nosso meio e está necessitado. Mas existem muitas outras interações que o Eterno ordena dentro da Torá. Por exemplo, um irmão necessitado, tendo condição de estar fazendo, nós devemos emprestar para ele sem juros. O irmão está passando por alguma necessidade, nós temos como socorrer. Se nós estiver em nossa posse algo que não vai fazer falta para nossa família, para aquilo que o Eterno nos colocou nas nossas mãos, o Eterno nos ordena que nós tiremos o nosso irmão da necessidade. É uma ordem que está na Torá. E não pague juros. Só da pessoa não receber os juros, ela já está no alívio. Nós só não podemos nos esquecer da dívida. Não podemos nos esquecer que nós fizemos uma dívida com aquela pessoa. Nós não podemos misturar as coisas, não é? Nós não podemos remover algo de alguém e não pagar. Não podemos fazer isso, queridos, não é? Então, e nós temos de ter consciência que as nossas bênçãos, durante aquele período que nós estamos em dívida, ela também vai para as pessoas que nos socorreram. As bênçãos que eram para vir sobre as nossas vidas, vai para a pessoa que nos socorreu no momento da adversidade. Então, é importante que nós não fiquemos devendo nada para ninguém. É muito importante não dever nada a ninguém, exceto o amor. Nós temos outros momentos festivos, por exemplo, um censo, como nós estamos, acho que nessa paraxá, nós estamos tratando sobre isso. Nós não podemos fazer o censo de ninguém sem o resgate da contagem. Senão o Hassatan vai requerer aquela vida que foi feito o censo. Todas as vezes que nós vemos levantamento de censo, seja no país, enfim, o que quer que seja, nós temos uma grande apreensão sobre as pessoas imaginarem que as almas são deles. E nós pagamos o resgate da nossa contagem. Nós temos de pagar o resgate da contagem das nossas vidas, para que nós não sejamos arrolados numa contagem com outras pessoas que vão ter outro juízo que não o nosso. É como se nós pagássemos para o nosso nome sair da lista. A coisa é tão séria, queridos. A coisa é tão séria que, se você tivesse entendimento do que é uma contagem, como é feito hoje conosco, tendo números sobre nós. Nós temos números sobre nós. Nós temos vários números que pesam sobre nós. É número da carteira de motorista, é número do CPF, é número, no caso comercial, é número de pessoa, como é o caso do RG. Nós temos número no passaporte, nós temos número para tudo, queridos. A nossa contagem, ela é contínua e nós precisamos fazer o resgate da nossa contagem. Mais do que nunca, nós temos de trabalhar com a tzedaká, colocando, Pai, nós estamos isentos dessa contagem. Aonde o dízimo deve ser entregue? O dízimo deve ser entregue para aquele que nos abençoa. Não é? O Eterno coloca sobre
se levar todos os dízimos para a casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento dentro da casa dele. A casa do Eterno não pode fazer comércio. Nenhuma casa do Eterno pode vender o que quer que seja. Não pode vender. Ela tem de ser um instrumento para que as pessoas possam servir ao Eterno. Então, a alimentação, ela tem de ser provida. Não pode haver falta de mantimento na casa do Eterno. As porções, elas têm de ser calculadas pelas vidas. Existem as celebrações. Esta casa tem de estar estruturada para dar o alimento devido ao seu povo. Então, hoje na Beit, por exemplo, nós temos 3 refeições, 3 jantares aí por semana, 3 alimentos que nós servimos nos nossos ajuntamentos, que são na reunião da Tefilá, nós temos o ajuntamento do Kabbalah Shabbat, nós temos o ajuntamento do final do Shabbat. Compete a Beit a estrutura de zelo que não falte mantimento na casa de Hashem. Temos as celebrações, todas as celebrações elas têm de ter uma alimentação farta. Então, de todas as celebrações, a mais difícil para nós é o Pêssar, porque são elementos caros que nós temos de trazer para esta celebração. Temos procurado, na medida do possível, que sempre a gente se alimente de carne kosher, de um produto que venha, sendo possível fazer isso, a gente tem procurado, mas como tem sido difícil, cada vez mais difícil, nós fazermos as coisas como nós gostaríamos que fosse feita, como é difícil você ter um lugar onde nós tenhamos essa representação. O Eterno nos ajude sempre, enquanto nós pudermos estar trabalhando. Eu fico pensando um dia, se a gente, na ausência total de termos essas questões, como nós vamos fazer, não é? O que o Eterno espera das nossas vidas? Nessa paraxá justamente trata sobre isso. O povo não podia ir matando os animais para comer. Tinha de levar justamente nós vamos tratar sobre o sacrifício. Eu costumo dizer que eu fiz as pazes com o autor de Judeus Messiânicos, porque tinha muita coisa que eu não compreendia da maneira que o autor havia colocado, comparando com textos que estão na Haftará, estão nos Judeus, profetas que trouxeram as mensagens divinas para nossas vidas. Mas tudo se encaixa perfeitamente, queridos. Mas nós precisamos de fazer uma matemática avançada para entender judeus messiânicos. É importante, amados, que uma pessoa que não queira fazer de tzedakah, ela não vai fazer, queridos. Ela tem por ela mesma que aquilo não vai trazer nada sobre ela. E no caso do roubo, normalmente a dívida é paga por 4 vezes. Aliás, eu acho que o Eterno ele cobra bem pouco, não é? Comparado com o que os juros do banco faz conosco. Mas assim, uma pessoa acaba tendo problemas com enfermidades, com gastos e despesas desnecessários. Na verdade, essa entrega para o Eterno do que Ele nos ordenou é uma proteção sobre as nossas vidas. E todos nós que temos esse entendimento, provamos do benefício de acidentes evitados, de problemas, de despesas que nós não deveríamos ter. O Eterno tem guardado o seu povo protegido por meio do mandamento. E quando algum mal, como que nós estamos vivendo, quantos irmãos adoeceram com relação a esta pandemia que nós estamos vivendo? Nós vemos, meu marido falou isso hoje de manhã, nós vemos a extrema misericórdia do Eterno sobre as vidas que estão ativamente no seu Dat Mashiach, que estão ativamente fazendo as brahot sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, como nós vemos o zelo do Eterno sobre todos nós, queridos. Nós temos visto e provado que o Senhor é bom. E muitas mulheres que o marido não é crente,
tem santificado o seu marido dentro da sua casa, protegido o seu marido. Muitos maridos que a família não é crente têm protegido a família também deste modo. E nós não temos visto consequências graves no nosso meio. Nós temos visto a proteção do Eterno sobre as vidas, mesmo no caso desta contaminação. Então, queridos, o que eu queria trazer para vocês é que quando uma pessoa tem uma mentalidade de que não é para entregar a tzedakah, que não é uma ordenança, nós temos vários estudos sobre isso, por isso eu não vou me alongar muito nessa questão. A pessoa vai fazer isso mesmo, queridos, ela vai dizer que ela não tem de entregar e não adianta, ela vai criar vários adjetivos para que não faça essa entrega. Mas uma pessoa que sabe que tem de entregar a sua tzedakah, ela tem sido protegida pelo mandamento. O Eterno faz multiplicar o pouco recurso que tem, o Eterno faz maravilhas, levanta ajudadores, levanta socorro para essas vidas, afofa o leito dela durante a enfermidade, está com ela no meio das suas dores. Nós temos visto que o Senhor tem agido de um modo maravilhoso sobre todo aquele que compreende que nós temos de cumprir o mandamento. Todos nós temos de cumprir o mandamento. Eu já compartilhei isso com vocês, queridos, né? Meu marido, alguns meses, ele disse: eu quero entregar para você um valor que ele me entrega. Todo mês ele recebe a aposentadoria e ele também me dá um valorzinho para mim. E ele já tira o dízimo dele antes dele me dar esse valor. Mas ele, quando ele me dá, eu tiro o meu também. Entende, queridos? Olha, o bolso é o mesmo, né? O bolso é o mesmo. Não, queridos, não tem isso. Olha, veja só, o que ele recebeu é responsabilidade dele. O que eu recebi é responsabilidade minha, né? Às vezes uma das minhas filhas vem, me faz um dengo aqui, mãe, olha, isso aqui é para você fazer alguma coisinha ou para a gente passear alguma coisa. Às vezes eu ganho um presente das meninas aqui, a gente tira o dízimo, queridos. A gente tira o dízimo, não é? Eu ganhei, é um presente que eu ganhei, mas eu tiro a porção devida do Eterno, porque imagina, aquilo é um presente, é uma alegria poder fazer isso, é uma alegria na minha vida poder usar as coisas para Ele, não é? Para a vida dele. Quando nós vamos fazer a tzedakah de ajuda às pessoas, vamos supor, você está com alguém que está passando por uma necessidade. Você tem de tomar cuidado se a pessoa não está em disciplina. Se a pessoa estiver em disciplina e você for lá e colocar a sua mão, o Eterno não te ordenou, a disciplina sai da pessoa e vai para a sua vida, não é? Então, nós vemos várias situações como estas, de famílias que entraram numa miséria, por exemplo, porque algum membro da família estava, por exemplo, nas drogas, ou estava no alcoolismo, ou estava endividado com vícios, ou endividado porque não tinha controle realmente das suas finanças. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão ajudar alguém que o Eterno está disciplinando, e quando fazem isso, elas atraem o prejuízo que era para o outro ser disciplinado, vem sobre a vida do outro que está tirando o peso da vida de outra pessoa, não é? Tira a disciplina do Senhor. Então é muito importante que você tenha entendimento sobre sempre orar, sempre ter sabedoria, compreender se aquela situação que a pessoa se encontra, ela causou com a sua mão, com a sua negligência, ou se ela foi vítima da situação. E nós estamos num momento onde muitas pessoas são vítimas da situação hoje. Tá bom, queridos? Então, quando Abraham encontra com esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque,
como o próprio Mashiach se demonstra dessa maneira. Eu acredito realmente que foi um encontro de Yeshua com Avraham Avinu. Nós vamos tratar sobre isso nas próximas aulas. Eu não tenho dúvida para mim, mas eu não quero trazer para você a minha certeza. Eu quero que você tenha a sua certeza segundo os textos que nós vamos estar anunciando. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o dízimo, sobre a entrega do dízimo, e eu aconselho você, meu querido e minha querida, que você seja correto com o Eterno. Não deixe, e não importa, onde quer que você, aonde você congregue, aonde, enfim, aonde você pode estar aqui no Ministério Som do Céu pensando, não, a Céu está querendo que a gente envie os dízimos ou a tzedakah. Queridos, pelo amor do Senhor, não me amaldiçoe com o seu dízimo, não é? Você tem de entregar no lugar da sua congregação, né? Onde você congrega, onde você se alimenta, não é? E não divida. Nós fizemos, eu já trouxe um prejuízo nas nossas vidas, nós trouxemos, quando nós estávamos numa congregação, que eu tenho um amor muito grande por aquele lugar, e nós estávamos naquela congregação e nós começamos a frequentar a sinagoga no Shabat, no comecinho, né? E aí o que nós fazíamos? Nós dividíamos o dízimo. Nós colocávamos metade lá na congregação, que nós estávamos na transição. Nós nem estávamos mais 100% na congregação e nem estávamos 100% na sinagoga. Nós estávamos numa fase de transição. Queridos, nós acumulamos um prejuízo sobre as nossas vidas que nós não precisávamos passar, né? O Eterno nos repreendeu e falou para a gente: tomem uma definição, definam as vossas vidas aonde não estejam comendo de muitas mesas, não façam isso com vocês, né? Então nós aprendemos, nos tornamos fiéis ali, e tudo, queridos, que o Eterno nos acrescentou, nós aprendemos com Ele que Ele é fiel em todas as questões. Ele sempre nos socorreu. Sempre nos socorreu. Tá bom, amados? Então, eu recomendo a você que faça o mesmo. E aí, na sequência desse texto de Judeus Messiânicos 2, entra uma parte imensa, parte da tradução de Almeida. Primeiramente se interpreta Rei de Justiça. Depois também Rei de Shalem, ou seja, o Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Queridos, esse texto não existe em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Isso é parte da teologia de João Ferreira de Almeida. E isso se passou como tradição para diversas traduções. Nós podemos interpretar, e tem pessoas que pegam esse texto e fazem uma pregação imensa com base nessas afirmações inexistentes, queridos. Essas afirmações não existem em lugar nenhum. Tá bom? Olha só. E aí ele coloca: permanece sacerdote perpetuamente, que se interpreta, eu vou ler o texto como é o versículo 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, e permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, ele está realmente fazendo um apontamento, que nós vamos estudar isso mais profundamente com os textos concernentes para você compreender isso. Ele vai tratar sobre esse sumo sacerdote, esse Kohen Gadol, ser Mashiach e Yeshua, num encontro com Avraham. É uma coisa tão interessante porque Yeshua é filho de Avraham também, não é? Segundo a carne. Não é interessante? Mas Avraham entregou para ele, que nem tinha nascido como carne, e entregou para ele o dízimo. Então, é muito interessante. Eu já contei isso para vocês há um tempo atrás, mas eu sempre lembro disso. Quando eu conheci meu marido, eu tinha uma outra condição de vida, Baruch Hashem, pelo que eu tenho hoje. Mas na época eu comprei para o meu marido uma pulseira de ouro. Era de ouro branco e ouro amarelo. E eu tinha essa coisa, queridos, de dar presentes, enfim.
Hoje eu não posso, eu não posso fazer como eu gostaria, mas eu sempre gostei de presentear as pessoas, é algo que está no meu espírito sempre isso. E aí o que aconteceu? Quando eu dei a pulseira para ele, ele nunca tinha usado uma pulseira de ouro, ele ficou um pouco assustado, eu percebi, porque não fazia parte mesmo eu não o conhecia como eu conheço hoje, eu jamais daria para o meu marido hoje uma pulseira de ouro, por exemplo. Mas eu queria tanto dar para ele algo que representasse um pouco do que eu sentia. Só que quando eu dei a pulseira de ouro para ele, me bateu forte o coração que eu não tinha dado para Machir uma pulseira daquela. Mas muito forte. Foi na hora que eu entreguei para ele, eu coloquei no pulso dele e me veio um aperto no meu espírito. Não que eu estivesse traindo Yeshua, pelo amor do Senhor, não é isso, mas eu falei, puxa Senhor, o Senhor é o meu maior amor, não é? E aí o que eu fiz? Eu não podia, porque eu comprei a pulseira parcelada, né? Eu não podia comprar uma pulseira para o meu marido à vista na época, mas eu fiz uma cava das minhas economias lá e entreguei na congregação que eu estava, eu entreguei um valor superior ao valor da pulseira que eu tinha dado para o meu marido. Isso foi uma experiência muito grande na minha vida. E eu tive passado algumas noites que eu fiz isso, e foi um sacrifício, porque eu falei, eu não posso amar um homem mais do que eu amo o meu Senhor, né? E eu entreguei assim, gente, sabe aquele dia que você entrega e fecha o olho mesmo? O que eu estou fazendo? Aluguel, tá indo embora tudo. Eu falei, Senhor, eu não quero que o meu amor maior seja inferiorizado perante o meu relacionamento com este homem que hoje está do meu lado. E eu entreguei ali, fechei o olho, e passado alguns dias, queridos, eu tive um sonho com Yeshua. Ele estava com mangas compridas, mangas talares, e ele vinha me abençoar, e na hora que ele vinha me abençoar, eu vi a pulseira no braço dele. Foi um relance, queridos, mas aquilo me marcou tão profundamente, eu via que ele tinha recebido a pulseira. Gente, eu acordei chorando, eu chorava igual criança, porque ele tinha recebido a minha pulseira. Eu acredito que ele veio me demonstrar isso e veio me dizer, olha, eu recebi o seu presente, não é? Então, amados, é importante que eu e você saibamos quem é o nosso maior amor. Continuamente nós saibamos expressar o amor. Queridos, o amor pelos bens materiais é uma ruína na vida de todo aquele que é enfeitiçado por esse sistema. É questão de tempo e tudo que é material deixará de existir. Que nós possamos ter entendimento e fazer amigos no céu com as riquezas de origem iníqua. Eu queria trazer os textos, não temos tempo, mas na próxima aula nós vamos estar falando sobre isso. Tá bom, amados? Os queridos, vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para o bem. Pedimos a Ti, Pai bondoso, amoroso, sobre os nossos enfermos, Pai. Levamos a Roseli, levamos a Adilon, e levamos as pessoas com Covid, familiares, Pai, dos Teus filhos, Tua herança, como o caso desse irmão, da Suzy, o contato que eles tiveram, também a mãe, os filhos, os familiares. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão se recuperando, que não tenham sequelas deste mal. Também colocamos, Pai, sobre a imposição de coisas sobre a vida do Teu povo, que o Senhor dê sabedoria e discernimento a cada um para agir do melhor modo. Senhor, traz a verdade à tona. Essa é a oração que nós devemos fazer. Traz a verdade à tona. Nós devemos nos levantar para que a verdade venha à tona. Nos ajude a orarmos corretamente e que a verdade venha à tona. Em nome de Yeshua, te suplico, Pai. Pedimos também por todas as pessoas que estão atravessando momentos de dívidas, momentos da falta de trabalho. Abre portas enquanto é possível trabalhar. Colocamos esse lockdown, Senhor, não somente aqui, como meus irmãos já colocaram, a cidade de Uberlândia, entre outros lugares, que o Senhor possa estar entrando com a Tua provisão nas vidas, por amor do Teu nome, Senhor. Restaura o Teu povo, Senhor. Nos ajude a sermos corretos com o Senhor, confiantes nas Tuas ordens, e provaremos do Teu benefício.
Somente nós provaremos do teu benefício. Fica conosco, Hashem. Nós somos teus e dependemos de ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.